Estamos aqui diante de um problema que pode ser abordado da forma mais geral possível. Ou seja, eu tenho massa distribuída numa região delimitada por um cilindro de raio da base R e de altura H. Se a densidade não for constante, nós temos aqui, na realidade, dois problemas. O primeiro é o de determinar a massa do cilindro, uma vez conhecida a densidade, ou seja, como eu distribuo a massa nessa região. E, finalmente, dada a densidade, como é que nós podemos determinar a posição do centro de massa? São dois problemas distintos em se tratando de um problema no qual a densidade varia de ponto a ponto. Ora, no caso da massa, nós escreveríamos essa massa como sendo igual a uma integral, agora, de volume, de ρ, que vai variar de ponto a ponto, poderíamos escrever ρ de R dV. É claro que, levando-se em conta essa geometria, a melhor escolha as coordenadas cilíndricas. Ora, utilizando as coordenadas cilíndricas, onde agora nós fazemos uso da coordenada ρ, a coordenada ρ é esta aqui, o ângulo φ e, finalmente, z. Este ρ não pode ser confundido com a densidade. E por isso eu vou preferir, nesse momento, utilizar a letra R para a distância do ponto até o eixo Z. Ora, utilizando as coordenadas cilíndricas, o volume, ou esse elemento infinitesimal de volume, é dado por R vezes dr vezes dφ vezes dz. Esta é a primeira coisa. A segunda é que agora a gente precisa ver os limites de integração. Ora, para eu determinar os limites de integração, eu preciso agora especificar o referencial. Eu escolhi o referencial de tal maneira a que a origem do referencial coincide com esta base. Poderia escolher o referencial aqui no meio, poderia escolher lá em cima, mas eu tenho que fazer uma escolha. Olha, feita esta escolha, então nós podemos escrever a massa como sendo igual. Agora eu tenho uma integral de R, onde agora eu escrevo R dr para R variando de 0 até o raio do cilindro, porquanto esta é a maior distância de um ponto até o eixo, que é R, vezes a integral de dφ, onde esse ângulo φ vai variar de 0 até 2π, vezes a integral de dz, tendo em vista a escolha que eu fiz, z vai variar de z igual a 0 até z igual à altura do cilindro. Então, aqui eu tenho uma integral de dz, finalmente, vezes ρ. Ρ pode depender
de R, pode depender de φ e pode, em princípio, depender de Z. Eu tenho aqui, então, a situação mais geral possível. Determinar a massa de um cilindro quando a distribuição não é uniforme. Ora, no caso de uma distribuição uniforme, aí a coisa fica bem simples. Se ρ for igual a ρ0, no caso de uma distribuição uniforme, ρ é igual a ρ0, esse ρ0 posso colocar em evidência, e essas integrais aqui são muito simples de serem efetuadas agora. Ou seja, m é igual a ρ0, né, vezes a integral de z de 0 a h. Ora, isso aqui, a integral de dz de 0 a h é z de 0 a h, portanto, isto aqui é igual a h. A integral de φ de 0 a 2π é simplesmente igual a 2π, e a integral de r dr de 0 até r é igual a r2 dividido por 2, porque a integral de r dr é r ao quadrado dividido por 2, calculado de 0 a r. Ora, o que nós temos aqui? A massa é igual a densidade, ρ0, vezes π vezes r ao quadrado. Isto aqui é igual à área deste círculo, da base, é a área da base, vezes a altura. É assim que a gente determina, na verdade, o volume de um cilindro, área da base vezes a altura. Portanto, no caso de uma densidade uniforme, como a gente sabe, ρ0 é igual a massa dividido por π vezes r ao quadrado vezes h, portanto, massa dividido pelo volume. Isso é um caso simples. Agora vamos analisar também o caso geral da determinação da posição do centro de massa. Ora, o centro de massa ele é definido de tal maneira que as suas coordenadas ou o vetor associado ao centro de massa, ele é dado como a integral, aquela mesma integral, isso aqui é bastante geral, uma integral de volume de R vezes ρ de R dV. E agora eu tenho que efetuar esta integral e tenho que dividir ainda pela massa total da distribuição. Então, R é igual a 1 sobre m dessa integral de volume, o que significa Rx é igual a 1 sobre m vezes a integral de volume de x, ρ, que pode depender de R, φ e Z, dV, né? Ry, eu substituo x aqui por y, Z, eu substituo x aqui por Z, né? O fato é que eu posso, em princípio, determinar a posição do centro de massa para uma distribuição qualquer. Ora, se a distribuição for uma distribuição uniforme, então essa expressão aqui fica simples. Rx é igual. Agora, nós estamos, ou queremos lembrar, né, que eu estou considerando aquele referencial ali. Portanto, neste caso, no caso de um cilindro, por exemplo, eu tenho que Rx é igual a 1 sobre m da integral. Agora, eu vou efetuar essa integral sobre R
de 0 até R grande, R de R, vezes ρ, que pode depender de R, φ e de Z. A integral sobre φ vai de 0 a 2π, e a integral sobre Z vai de 0 até H. Ρ pode depender de R, φ e Z, e agora aqui vou colocar x, mas x é igual a R vezes cosseno do ângulo φ. Para a componente y, vale a mesma coisa, onde agora eu coloco aqui y e aqui eu coloco seno φ. No caso da coordenada z, eu coloco RZ é igual a 1 sobre m, e agora eu tenho essas integrais aqui, né? Eu tenho integral aqui de dr, mas eu tenho que também efetuar uma integral sobre φ, e finalmente eu tenho que fazer uma integral sobre z. Ora, isso significa que RZ é igual a integral de 0 até R, integrando φ de 0 até 2π e integrando z de 0 até h, de R dr vezes ρ de R, φ e z, vezes z, agora eu uso a coordenada z, e agora tenho que também integrar sobre φ e sobre z. Eu tenho, portanto, aqui as expressões as mais gerais possíveis para ρ variando com R, φ e z. Ora, neste caso, nós vamos adotar essa densidade como sendo constante. Ora, para uma densidade constante, nós escrevemos então que R índice x, né, é igual a essa densidade constante que aparece agora em evidência, e eu divido pela massa, uma vez que eu tenho aqui dividido pela massa. Né? É claro que isto aqui vai acabar me levando ao volume do cilindro. Né? E agora, para a coordenada x, eu vou fazer uma integral de 0 até R, uma integral de 0 a 2π, e eu tenho uma integral de 0 até h, e eu tenho R vezes R, é R ao quadrado, vezes cosseno φ, e agora eu tenho a integral sobre dr, dφ, dz, sendo que esse R aqui vem desse R, esse outro vem do elemento de volume em coordenadas cilíndricas, e R índice y é igual a mesma coisa, ρ0 sobre m, que é o volume, né? E agora eu tenho a mesma integral de 0 até R, a integral de 0 até 2π, e aí a integral de 0 até h. Essa integral aqui é a integral de dz, eu tenho a integral de dr, tenho a integral de φ, de r ao quadrado, vezes, agora em se tratando de y, vezes seno φ. Finalmente, Rz, eu escrevo uma expressão análoga, como sendo igual a ρ0 sobre m, vezes a integral de 0 até R e a integral de 0 até 2π, a integral de 0 até h, e agora eu coloco aqui dz, dr, dφ, e agora eu tenho R vezes E, R
vezes E. Muito bem. É claro que eu posso fazer todas essas integrais, mas o que é importante chamar a atenção aqui é que a integral de cosseno φ, o que é importante é apenas isso, a integral de 0 até 2π de cosseno φ de φ, esta integral é igual a zero. Isto porque a função cuja derivada eu obtenho o cosseno φ é a função seno. Portanto, isso aqui é a função seno calculada de 0 até 2π. Ora, seno de 0 é igual a zero, seno de 2π é igual a zero também, portanto, a integral de cosseno φ de φ de 0 até 2π é igual a zero. Portanto, eu concluo que Rx é igual a zero, concluo também que Ry é igual a zero, isto porque agora eu tenho uma integral de seno φ de 0 a 2π, seno φ de φ de 0 a 2π, é a função que derivando eu vou obter seno φ, é a função menos cosseno φ, né? Mas eu tenho a função cosseno φ calculada em 2π menos calculada em zero. Cosseno de 2π é 1, né? E cosseno de zero também é 1. 1 menos 1 é igual a zero. Portanto, eu concluo que Ry também é igual a zero. Rz é relativamente simples de se calcular, né? Porque eu tenho a seguinte situação. Eu vou, em primeiro lugar, efetuar, né, a integral com respeito a φ. Então, eu tenho ρ0 sobre m, vezes, veja, a integral de ρ0 sobre m vezes a integral de 2, de φ de 0 a 2π. Isso é igual a 2π. Efetuei aqui, em primeiro lugar, a integral de dφ de 0 a 2π. E eu obtenho, portanto, 2π. Eu tenho que efetuar a integral de dr vezes r de 0 até r. Eu vou obter r ao quadrado dividido por 2. Então, eu tenho r ao quadrado dividido por 2. Esse resultado aqui é a integral de dr vezes r de 0 até r grande. Isso me dá r ao quadrado vezes 2. E, finalmente, eu tenho a integral de dz vezes z, ou seja, a integral de z de 0 até h, e isso me dá h ao quadrado dividido por 2. Ora, cancelando este fator 2, eu tenho aqui π vezes r ao quadrado, é a área da base, vezes h, isto aqui é o volume, isto aqui, ρ0 sobre m, é o inverso do volume, portanto, isso aqui se cancela, e o resultado final é h sobre 2. H sobre 2. E, portanto, concluo que Rz é igual a h sobre 2. Ora, de acordo com as nossas contas, o centro de massa tem coordenadas Rx e Ry iguais a zero. Portanto, o centro de massa, com certeza, está ao longo desse eixo de simetria do cilindro.
O centro de massa está aqui, em algum ponto, ao longo deste eixo, porque concluímos que Rx é igual a Ry e é igual a zero. Rz é igual a h sobre 2. Ora, a coordenada z se situa exatamente nesse ponto. H sobre 2, a altura dividido por 2, portanto, está no meio do cilindro. O centro de massa se encontra exatamente no centro do cilindro, né? Onde a gente está definindo o centro como um ponto ao longo desse eixo e que se situa exatamente à metade da altura do cilindro. E com isso, então, encerramos esse problema.